Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo. Olha só, eu começo essa edição falando de mercado de trabalho. Mais de 80% dos brasileiros pensam em mudar de carreira. É o que mostra uma pesquisa feita por uma empresa especializada. E o principal motivo, segundo este levantamento, é o desejo de ter o próprio negócio. A pesquisa aponta que de 4 em cada 5 brasileiros planejam em mudar de carreira. A maioria deles aponta que deixariam os atuais cargos para empreender. Caio é um exemplo disso. Deixou de trabalhar no comércio da família no interior de São Paulo, cargo que exerceu durante a vida toda. Hoje, ele trabalha como consultor tributário. Eu sempre trabalhei no comércio da minha mãe. Desde os meus 12 anos, já tive outras experiências profissionais. Foi um grande desafio para mim. Vim para uma cidade grande, começar a atuar em uma nova área, pandemia, morar sozinho. Foram vários desafios. Estou adorando essa nova área, é uma área que eu quero seguir. No caso do Eduardo, a mudança foi ainda mais drástica. Ele seguiu os exemplos de 2 irmãs. Ele trocou a carreira na área de logística de uma empresa onde trabalhou por mais de 20 anos, para trabalhar como técnico de enfermagem em um hospital. Sem nenhum interesse, eu acabei fazendo um curso de técnico de enfermagem, só para ter uma segunda opção de profissão, mas sem nenhuma intenção de trocar de área. E aí terminei o curso, gostei muito, e aí quando eu saí de férias da empresa que eu estava, eu fui só testar o mercado para ver como é que era a área de trabalho, fui ver como era que fazia provas da área, e aí eu consegui um processo seletivo no segundo dia de férias, aí fiz o processo, passei, e mesmo sem ter saído da outra empresa, já comecei a trabalhar no hospital. Aí quando eu retornei de férias, pedi demissão e estou aí na área. Segundo a consultoria britânica, 76% dos brasileiros passaram a repensar sobre carreiras durante a pandemia. Esse estudo vem de um dado sobre como a crise impactou na vida de pessoas em 7 países, sendo o Brasil um deles. Segundo os especialistas, isso significa que mudar de empresa é hoje um processo muito comum, uma realidade para profissionais de qualquer área, diferente dos nossos pais ou avós, que passavam a vida toda se dedicando a uma única atividade e até mesmo a uma única empresa. Hoje, a dinâmica está muito mais flexível. As empresas hoje, a maior parte delas não se reinventou. Nem antes, nem durante, nem o pós-Covid. Continua aquela mesma estrutura piramidal, o chefe, aquela estrutura patriarcal, manda, você obedece. E os profissionais começam a repensar suas carreiras, né? Será que eu quero ficar aqui todo esse tempo? Eu enxergo, não vou aprender, vou empreender, vou ganhar o meu próprio dinheiro. Isso é bom. Um país que cresce é um país que tem um empreendedorismo, mas também tem um intraempreendedorismo. Quem quer ficar na empresa também pode ajudar muito ela a crescer e ele, por consequência, ou ela, crescer junto com a empresa. Ainda de acordo com o especialista, o sonho de muita gente é empreender e ser dono do próprio negócio, mas nem todos têm o perfil de empreendedor. Quando você vira empresário, as pessoas também precisam saber que é necessário abrir mão de tempo, muitas horas de sono, investir no conhecimento o tempo todo, aprender, tomar decisões. Quando você vira empresário, você ganha um sócio à força chamado governo, que fica com 20%, 25%, 30% do faturamento, que isso chama pagamento de imposto. Então, a vida de empresário é uma vida sofrida. E para ter estômago para tudo isso, o empresário tem que aceitar abrir mão, muitas vezes, de toda aquela fantasia de que vai ter sucesso a qualquer custo em curto espaço de tempo. Desafio que foi vencido por Eduardo. E quando perguntamos se o risco valeu a pena, olha aí a resposta. Tá bacana a área. Além de agora de curso técnico, estou formado, estou dando um próximo passo. Vou ser enfermeiro, graduado, e tem bastante campo aí a área da enfermagem, várias especialidades, né? Olha, e ainda falando de mercado de trabalho, presta atenção nesta história. Para tentar conseguir um trabalho, uma mulher que estava 3 anos desempregada dormiu na fila do mutirão do emprego que aconteceu em São Paulo. A força de vontade dela foi recompensada e agora ela tem um serviço com carteira assinada. No dia 15 de maio, um domingo, Roseli Aparecida Mariano Cavalcante, de 57 anos, chegou ao local do mutirão, no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, às 7 horas da noite. Mas os atendimentos começavam apenas às 9 horas da manhã do dia seguinte, segunda-feira. Depois de mais de 14 horas de espera, Roseli, a primeira da fila, foi atendida.
conseguiu uma entrevista no mesmo dia e foi aprovada. Fez exame médico admissional e todo o processo de contratação. Nos últimos anos, Roseli fazia salgados para ajudar na renda da família. Mas hoje, a realidade é diferente. Agora, ela já está trabalhando como auxiliar de limpeza. O mutirão ofereceu mais de 10 mil vagas na área de comércio e serviços, além de receber milhares de pessoas interessadas. E aconteceu até a última sexta-feira, dia 20 de maio. Olha, e a gente acabou de ver a história dessa mulher e não está fácil para ninguém. Mesmo quem está empregado sofre com a perda de renda. Os caminhoneiros são um exemplo. Nos últimos 11 anos, os motoristas de transporte de cargas perderam quase 3 salários mínimos. Em 2010, a renda média dos caminhoneiros chegava a quase 6 salários mínimos. Já em 2015, esse valor passou a ser de 4 salários mínimos e meio. No ano passado, a queda foi mais acentuada e o valor não chegou a 3 salários mínimos. Isso significa que em 11 anos, o motorista de transporte de cargas profissional perdeu quase 3 salários mínimos. O preço do diesel e dos derivados do petróleo é apontado como um dos grandes vilões da categoria. Quem está na rua afirma que não consegue rodar ou manter a frota com o preço atual. Recentemente, a Petrobras fez um novo reajuste no preço do combustível para as distribuidoras e o litro passou a custar R$ 4,91. Pelo fato de, nos últimos 12 meses, o óleo diesel acumular alta de mais de 50% e quase metade dos caminhões estarem parados por não ter condições de rodar, não é um absurdo dizer que o abastecimento no Brasil está ameaçado, de acordo com a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores. A possibilidade de manter um caminhão próprio é cada vez menor por conta das constantes altas do combustível que acarretam em baixas margens de lucro. A maioria dos caminhoneiros tem veículos velhos com idade média de 21 anos, que consomem 20% a mais de óleo diesel se comparados a caminhões novos que possuem tecnologia mais avançada. Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai recorrer à justiça para baixar o valor dos combustíveis no Brasil. Ele não deu detalhes do que pretende apresentar, mas comentou que é necessário tomar alguma atitude para impedir os aumentos. Além disso, reclamou da Petrobras e disse que a empresa precisa ter responsabilidade com a população. Enquanto uns perdem, outros ganham. Um relatório de uma ONG internacional revela que durante a pandemia o mundo ganhou um novo bilionário a cada 30 horas. O nome do estudo é Lucrando com a Dor. Durante a pandemia, os lucros corporativos criaram um novo bilionário a cada 30 horas. Ao mesmo tempo, a combinação entre a crise da Covid-19, o crescimento da desigualdade e o aumento dos preços dos alimentos pode levar até 263 milhões de pessoas à pobreza extrema ainda este ano. A pesquisa foi baseada em classificações da revista Forbes e dados do Banco Mundial. A diretoria da ONG, atuante em mais de 90 países na busca de soluções para o problema da pobreza, desigualdade e da injustiça, disse que houve um aumento das fortunas de um pequeno grupo de pessoas, enquanto a maioria da população do mundo enfrenta o drama da fome, falta de acesso à saúde e à educação. A criação de um imposto anual sobre a fortuna dos bilionários poderia gerar quase 3 trilhões de dólares por ano, o que possibilitaria que 2 bilhões e 300 mil pessoas pudessem sair da pobreza e ainda produzir vacinas para o mundo e oferecer serviços para todos os cidadãos de países de renda baixa e média. E você vai ver a seguir uma denúncia. Em um hospital do Mato Grosso do Sul, criminosos fingiam que eram médicos para cobrar por falsos exames. E você confere também uma reportagem especial sobre o café, a segunda bebida mais consumida pelos brasileiros. A gente volta daqui a pouco. E
ainda falando de saúde, a Pfizer anunciou que a vacina contra a Covid-19, produzida em parceria com o laboratório BioNTech, é eficaz para as crianças com idades entre 6 meses e 5 anos, quando administrada em 3 doses. O anúncio ocorre no momento em que a Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos, a FDA, tem várias reuniões programadas para analisar a autorização do imunizante para essa faixa etária. A farmacêutica fez um ensaio clínico no qual administrou 3 doses de 3 microgramas e registrou que a vacina provoca uma forte resposta imune. Os efeitos colaterais foram similares entre os que receberam a vacina e o placebo. Uma estimativa preliminar afirma que a eficácia foi de 80%. De acordo com os novos dados, 1.678 crianças receberam a terceira dose pelo menos 2 meses depois da segunda, no momento em que a variante Ômicron era predominante. Uma análise de um subconjunto de participantes revelou que os níveis de anticorpos eram semelhantes aos observados em jovens de 16 a 25 anos que receberam 2 doses. Não foram identificados novos eventos adversos e a maioria dos efeitos colaterais foi leve ou moderado. Os casos graves de Covid são raros entre crianças com menos de 5 anos. Os Estados Unidos registraram 477 mortes nesta faixa etária, apenas 0,1% de todas as mortes. E olha só que notícia curiosa, os moradores da cidade peruana de São Miguel inovaram e realizaram uma corrida de carros feitos só com materiais recicláveis. Para celebrar o aniversário de 102 anos do distrito de São Miguel, os moradores realizaram um concurso intitulado de Carro Louco. Mais de 20 carros produzidos com materiais reciclados participaram da corrida, dentre eles um batimóvel e um carro Super Mario, idealizados por seus próprios participantes. O concorrente, Christian Rosas, explicou um pouco o processo de montagem. Nosso carro é super soldado. Reciclamos algumas peças, indo de garagem em garagem para juntar itens para montar e fazer um carro seguro. E agora um bom exemplo, uma favela em Manguinhos, no Rio de Janeiro, cultiva a maior horta urbana da América Latina. E os alimentos contribuem bastante para o sustento das famílias do local. Localizada em Manguinhos, zona norte do Rio, a horta orgânica prospera alheia à inflação descontrolada e à dependência de fertilizantes russos que hoje preocupam a poderosa indústria agrícola brasileira. A primeira semente foi plantada no final de 2013 em um terreno então conhecido como Cracolândia pela presença de dependentes químicos. Pouco a pouco o projeto conseguiu se instalar e ser respeitado em um bairro onde os traficantes buscam impor sua própria lei. Esse projeto ele fez esse papel de dar ocupação para esses moradores dessa comunidade que não tinham o que fazer, não tinham como sobreviver aqui dentro, que a vida aqui dentro é assim, é muito precária, entendeu? Com quase 3 hectares, equivalente a 4 campos de futebol, a horta é considerada a maior da América Latina. Por mês produz 2.500 quilos de mandioca, cenoura, cebola e repolho. Metade é vendida a famílias a uma média de R$ 2,00 o quilo e a outra metade é doada a entidades como orfanatos e asilos. Em tempos normais, nessa horta aqui, a metade da produção ela é doada à população, a creches, a asilos, a abrigos, a orfanatos que estão no entorno. E a outra metade é comercializada a um preço subsidiado, de forma que as pessoas aqui possam comprar esse alimento. É um preço barato. A unidade de Manguinhos é a maior das 56 hortas cariocas, projeto que Júlio César lançou junto com autoridades municipais em 2006 e que foi reconhecido pelo Pacto de Milão sobre Política Alimentar Urbana como um dos melhores sistemas do mundo. Olha, essa horta para mim mudou tudo. Mudou tudo, mudou o modo de viver, o modo de comer, o modo de trabalhar, o modo de andar e o modo até de dormir, tá? Que eu já durmo naquela intenção de vir amanhã para cá. Dione faz parte dos 25 funcionários do jardim, pagos com 50% das vendas. Enquanto isso, o projeto continua indo de vento em popa. A Prefeitura do Rio anunciou a extensão dos terrenos de cultivo do Parque Madureira. Segundo cálculos das autoridades, o espaço vai se tornar a maior horta urbana do mundo, com 11 hectares. E agora nós vamos mostrar uma reportagem especial sobre o café, a bebida mais consumida do Brasil depois da água. O café nosso de cada dia é assim. Café é o dia a dia. A gente toma café todo momento do dia. Café é aconchego, é carinho. Quando a gente está em casa, que a gente toma um café, sente o cheiro de um café, a gente se sente acolhido.
E o café também é saúde, como explica a nutricionista. Nos ajuda no emagrecimento, melhora o desempenho físico e mental, né? A gente já tem testes aí, até em atletas que melhoram o seu desempenho, atletas e réis seres mortais como nós, assim, que fazem academia todos os dias, ou então que fazem exercícios físicos, né? Mas isso melhora muito o desempenho, porque também ativa o metabolismo e faz com que a gente tenha um pouco mais de disposição. É mais disposição para malhar e para pensar. A doutora ressalta que, por elevar o nível de concentração, o café também ajuda no tratamento de pacientes de doenças como o Parkinson e o Alzheimer. Já tem estudos que comprovam que o café faz com que as pessoas que têm esse tipo de doença autoimune, elas conseguem sustentar por muito mais tempo uma fase estável da doença, né? Justamente pelo nível de cafeína, por manter a pessoa mais ativa, mais atenta, né? Não é à toa que muita gente já acorda com ele. É a primeira bebida do dia para acordar, levantar bem. Aquele cafezinho depois do almoço ou jantar também é uma boa pedida. Então, o que ele faz? Ele faz com que, mais rapidamente, o intestino comece a acelerar, a se mexer, a fazer com que aquele bolo fecal desça com um pouco mais de velocidade, e aí isso também ajuda aí nos pacientes que reclamam da queixa de constipação, né? E você sabia que o café também é anti-inflamatório? Ele tem um efeito anti-inflamatório devido também à cafeína presente e os polifenóis. O café é muito rico em polifenóis, que é um poderoso anti-inflamatório natural que a gente produz e também consegue consumir aí através de alguns alimentos, e o café é um deles, né? Coado, expresso, carioca, americano, cappuccino, personalizado. Quando o assunto é café, são várias as possibilidades. Agora imagine um café que é literalmente a sua cara. Bem, esse aqui é o meu. A tecnologia está nesta cafeteria localizada na Liberdade, em São Paulo. É aquela máquina de impressão 3D que imprime a imagem feita com extrato de café. O extrato de café que ele é pulverizado na camada ou do chantilly ou da própria crema. Então é um produto totalmente consumível, totalmente seguro, né? Não utilizamos nenhum tipo de corantes e nem corantes artificiais. E é rápido ou demora? Nossa, é coisa de 5 segundos. Né? Tem o preparo da bebida e aí 5 segundos para fazer a impressão da foto. A novidade tornou o café ainda mais especial. E é muito interessante que nós tivemos até pedido de casamento aqui, né? Colocando uma frase de pedido de casamento no café. As pessoas vêm aqui realmente para um momento especial. Com certeza, para homenagear alguma pessoa especial. Até nos Dia das Mães nós recebemos vários filhos que tiveram, que estavam longe das mães e fizeram a fotografia da mãe e de forma remota eles mandaram as fotos homenageando elas. Um café diferente para um momento marcante e aquele básico para qualquer hora do dia. Mas diferente do que muitos pensam, o café não pode ser preto. O café, ele tem que ser assim, ó, marronzinho. Vamos ver se ele tá aparecendo aí. Mais claro, tá? E dentro da xícara não pode ficar aquele café preto, sabe aquela bola preta assim? O café, quando ele é muito escuro, muito preto, ele já muitas vezes passou por um processo de torra muito acentuado, e isso pra gente não é legal. Isso é o que dá muitas vezes a dor de estômago, que causa um pouco de dor de cabeça, um mal-estar, eu tomei um café hoje, não fiquei legal. Muitas vezes é isso, ele se torna até um pouco agressivo, né? Um cafezinho passadinho, mais fluido, não deixa de ser um momento relax, né? E tem limite, viu? Segundo a nutricionista, 5 xícaras de 50 ml por dia é o máximo que pode ser ingerido por um adulto. E tem mais um detalhe. Eu sempre digo assim que café é café. Não é café com açúcar, não é café com mel, não é café com nada. Café é café, simples assim. A gente não adoça café. Jamais.
Então, nem com adoçante, com nada. O café deixa de ser o café que faz bem quando a gente muda a estrutura química dele, adicionando qualquer coisa para adoçá-lo. Nem doce, nem amargo. Ultimamente, o café tem ficado salgado. Nos últimos 12 meses encerrados em abril, o café moído ficou quase 70% mais caro. Então a gente tem que ir atrás agora daquele café que é mais acessível pra gente, principalmente pro povo brasileiro. A gente que tem que trabalhar para poder sustentar, a gente não tem como comprar os mais caros, não. É isso, de vez em quando dá, vem num café chique desse. Ah, com certeza. Quando eu pego um dia de folga, sai com a família, a gente vem tomar um café bom, porque a gente merece, o brasileiro merece um café bom, né? E é claro que eu encerro essa reportagem com um brinde aos amantes de café, como eu. Saúde! Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!